Agora, não é de se admirar que no dia da ressurreição, do arrebatamento, ele esteja presente, até porque corpos estarão ressuscitando. Ou seja, a imaginação pode flutuar nesse caso aí, uma vez que ele estava ali presente junto do corpo de Moisés. A presença dos anjos no arrebatamento, a palavra de Deus fala: mas no dia que o Senhor voltar para reinar durante 1000 anos, Mateus 25, versículo 31 diz que então será a maior aparição da história dos anjos. Todos os santos anjos com ele vai estar presente. Na ocasião do arrebatamento nós não temos então toda a certeza, mas uma coisa nós sabemos, que os anjos estiveram presentes no ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando ele nasceu como uma criança, aqueles pastores viram o céu iluminado e os anjos louvando. O Senhor Jesus Cristo também, no deserto, quando tentado, ou antes de ser tentado, ali naquele deserto ali, ele era servido pelos anjos. No Getsemane, também os anjos estavam presentes. Não esteve presente na cruz, lá no Calvário, na sua morte, mas no túmulo, na ressurreição, eles apareceram de várias maneiras. E muitas palavras foram ditas. Lembramos também que na ascensão, eles estiveram presentes, 2 deles, e disse: varões Galileu, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir como viste subir. Então ali temos o ministério. Este versículo então ele está encerrando agora com trombeta de Deus. Aliás, não está se encerrando. O mesmo Senhor descerá com alarido, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Nós pensamos aqui em Tessalonicenses 1 e 8, que o Evangelho é chamado de trombeta. Ou seja, nós fomos reunidos, estamos aqui pelo soar da trombeta do Evangelho. E um dia, e tudo isso vai se consumar com o toque da trombeta nos chamando. As trombetas vai estar presente na tribulação e ali, de acordo com o juízo, nós vemos então as trombetas sendo usadas. Mas o que Paulo certamente tinha em mente é as 2 trombetas de prata lá de Números. Vamos ver? Capítulo 10. Se alguém encontrar primeiro, leia o versículo 2 e 3. Números 10, versículo 2. Faze 2 trombetas de prata batida. Elas te servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti à entrada da tenda da congregação. Esses 2 versículos parece que está falando do arrebatamento. Faze 2 trombetas de prata, tá? De obra batida, os farás, e te farão para a convocação da congregação. Ou seja, naquele momento a igreja está sendo convocada para a partida do arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Ou seja, no momento da ressurreição, a igreja então vai dar partida, sair daqui e encontrar o Senhor nos ares. Possivelmente, aqui era o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele então descreve ao som da trombeta. Então o Senhor vem com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E agora? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como já tinha falado da precedência dada a eles. Vamos então pensar que a ressurreição era algo que todos os judeus criam desde Abraão, nos dias de Jesus Cristo. Somente os saduceus não criam em ressurreição. É
Evangelho de João 5, o Senhor Jesus Cristo fala de duas ressurreições, aquela para a vida e aquela para a condenação eterna. Marcos 9, versículo 9 e 10, então fala para os seus discípulos quando descia do monte da transfiguração sobre a sua ressurreição própria dos mortos. E eles ficaram ali, então, se perguntando, mas não entenderam. No Velho Testamento, nós lemos de Elias ressuscitando um jovem, lemos também sobre um cidadão que foi colocado por acaso num túmulo aberto, e lá estavam os ossos de Eliseu, quando o cadáver tocou, reviveu. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, pelo menos a Bíblia fala de 3 pessoas: o apóstolo Pedro, aquela discípula Dorcas, o apóstolo Paulo, um jovem chamado Eutico. Então, lemos de ressurreição, inclusive na morte do Senhor Jesus Cristo, o túmulo foi aberto e corpo de santos, então, ressuscitaram, permaneceram ali, existe um mistério, ficaram no túmulo até que o Senhor Jesus Cristo saísse do túmulo. Mas interessante que todo esse pessoal, inclusive o Lázaro, que é bem conhecido, voltaram a morrer. Eles voltaram para o paraíso, voltaram lá para cima. Mas quando nós vemos aqui em Atos 23, se alguém encontrar primeiro, deve ser Atos 23, aliás é 26. O versículo 23, isso. Atos 26 e 23. Atos 26 e versículo 23. Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Então ele deveria ser o primeiro, não poderia ninguém, ou seja, ele ressuscitar e nunca mais voltar a morrer. Vamos abrir agora 1 Coríntios 15, versículo 23. Nós cada um por sua ordem, falando da ressurreição então do seu povo. Aliás, aqui é um comando militar, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, o primogênito, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vida. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele teria que ser a primeira. Perguntas têm sido feitas, como por exemplo, como que corpos que, supondo que estavam a pessoa viva lá em Nagasaki, quando aquela bomba atômica explodiu, que as pessoas evaporaram, como que isso vai então acontecer? Nem corpo existiu. Pessoas que morreram há tantos anos atrás, como que esses corpos vão ressuscitar? Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios 1 e 19. E qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder, falando sobre Deus, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando os dos mortos. Ou seja, o universo com uma só palavra passou a existir. Este não é o problema. E as pessoas têm perguntado como aqui em 1 Coríntios 15, e a dúvida deles então era sobre o corpo mesmo, da ressurreição do corpo. Como que esse corpo então ressuscitará? Vamos voltar então a 1 Coríntios 15. A partir do versículo 37 até o versículo 41. Aqui o apóstolo Paulo está usando 3 ciências para explicar como que esses corpos vão ressuscitar. Ele usa a botânica, ele usa a zoologia e a astronomia.
No versículo 37 ele diz assim: e quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Então o que estou pensando? Você corta uma mão, aquela semente brilhando, viva. Ninguém planta aquela semente ali, ele tem que pegar aquela semente, coloca a secar. Depois de 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 semanas, aquela semente está seca, enrugada, com aquela aparência de morte. Não é isso? Eu não sei qual o tempo exato que a semente poderia ficar guardada. Você vai no supermercado comprar semente e ali tem semente que, sei lá, talvez de um ano para o outro, certamente, para durar de um ano mais. Quando você coloca ela na terra, em condições exatas, aquela semente então se transforma no outro corpo, ali nasce a folhinha, e aquela arvinha vai crescendo e resulta em colheitas gloriosas. No versículo 39, ele usa